inesperadas. A tentativa de Moabe tornou-se realmente um grande pesadelo para estas três mulheres. Estas circunstâncias trágicas que ninguém planeou obrigaram novas mudanças na vida destas três mulheres. Para todos os efeitos, como acabámos de ouvir, ficaram sozinhas no mundo. E agora enfrentam um futuro de incertezas. Nada disto foi planeado e, portanto, existem agora múltiplas possibilidades em aberto. Devemos resignar? Deveremos nós paralisar? Lutar? Neste cenário, Noemi ouve notícias de Belém. A primeira circunstância que é inesperada, mas ao mesmo tempo promissora. No versículo 6, então Noemi e as suas noras se levantaram e voltaram dos campos de Moabe, porque ali Noemi ouviu que Yahvé visitou o seu povo, dando-lhe pão. Esta é uma notícia inesperada, promissora. Pela primeira vez, o nome de Deus, Yahvé, aparece na narrativa de Ruth. No versículo 6. Ele visitou o seu povo, que neste caso significa que veio abençoá-lo. Foi o tempo que Deus escolheu, após pelo menos uma década de fome e austeridade económica. Chegou o tempo de reverter a situação em Belém e a casa do pão volta a ter pão. Noemi foi obrigada a considerar a sua nova situação. Em Belém, a sua terra natal, ela teria maiores chances de sobreviver, ao abrigo das leis do seu povo, que também contemplava a assistência às viúvas. Mas ainda que seja promissor regressar a Belém, não deixa de existir um grau de incertezas. Porque Yahvé terminou a severidade da fome, mas o pão não cai do céu. E Noemi precisava regularizar as suas propriedades, muito provavelmente vendeu-as, ou arrendou a outros para poder viajar para Moabe. E se for bem-sucedida em reaver as suas propriedades, ainda precisa de cultivar os campos no tempo certo, depois colher o trigo e a cevada, fazer o pão e ter o mínimo para sobreviver. Tudo isso sem marido, sem filhos, sem apoio nem segurança social, com poucas finanças. Este é o contexto dramático de Noemi que a leva a uma nova viagem. É um novo movimento, de Moabe a Belém. Há mais de 10 anos ela fez esta viagem. Na primeira vez com a sua família. Agora, viúva, enlutada, vulnerável, frágil. E o texto reserva-nos uma segunda situação inesperada. As suas noras decidiram juntar-se a Noemi. O que é muito, muito estranho e não faz sentido algum no contexto social da época. Vejam o que Noemi diz no versículo 8. Disse Noemi às suas duas noras: voltem para trás. Cada uma regressa à casa da sua mãe. Que Yahvé seja benevolente para convosco, como vocês o foram para com os falecidos e para comigo. Que Yahvé permita que cada uma encontre descanso na casa de seu marido. Ruth e Orfa ficaram sem maridos, os filhos de Noemi, que eram estrangeiros em Moabe. Porquê é que então as noras iriam com Noemi, tornando-se elas mesmas agora as estrangeiras em Belém? O que é que elas queriam alcançar em Belém? O pão? Novos maridos? A custo de quê? De abandonar as suas próprias famílias em Moabe? Não faz sentido. E Noemi vai manter esta lógica coerente nos três diálogos. É melhor elas permanecerem na casa das suas mães, porque é a casa natural de apoio e segurança. E que, eventualmente, consigam arranjar novos maridos entre o seu próprio povo. Permanecer em Moabe é a escolha mais sábia e acertada. Em tom de despedida, Noemi usa uma fórmula muito comum no Antigo Testamento e evoca o Deus Yahvé em terra estrangeira, em Moabe. Às moabitas amaldiçoadas de outrora, que elas encontrem descanso e que recebam o amor de Deus, tal como elas mostraram esse amor para com Noemi e os seus filhos, quando elas eram estrangeiras em Moabe. E pela primeira vez no livro,
surge outra palavra-chave, que é o amor benevolente e fiel de Deus, o Hesed, que vão ter a oportunidade de ouvir mais nas próximas mensagens. A título introdutório, é um amor, no Antigo Testamento, poderosamente demonstrado quando um elemento que está em melhores condições beneficia um elemento que não tem recursos no presente, nem a perspectivas futuras para retribuir. É um amor que dá sem esperar nada em troca. É uma das formas do amor Hesed. É sem dúvida o amor que Deus demonstra por nós, a graça. E é uma forma semelhante desse amor que as noras estão a demonstrar a Noemi e à sua família ao acolher estrangeiros de Belém, em Moab. E que, de certa forma, querem retribuir o desamparo de Noemi, apesar de ela ser relutante em aceitar. O texto mostra todo este ambiente social e emocional muito forte. Noemi beijou-as e choraram em alta voz. O beijo de Noemi, neste contexto, é um sinal de despedida. As noras, porém, têm outra perspectiva, outra atitude, e elas, como já ouvimos, dizem a uma só voz: não, nós voltaremos contigo ao teu povo. E Noemi ficou tão surpreendida quanto nós. Mas volta à carga, num segundo diálogo, onde insiste, outra vez, versículo 11. Regressem. Porque é que querem vir comigo? E Noemi agora explica em maiores detalhes, se não entenderam à primeira vez, a falta de coerência das noras. E continua Noemi: poderei eu ainda ter filhos no meu ventre, para que vos sejam por maridos? Regressem, minhas filhas. Vão-se embora, já sou demasiado velha para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e viesse a ter filhos, hipoteticamente, e ainda tivesse filhos realmente, esperariam que eles viessem a ser crescidos? Permaneceriam sem maridos todo esse tempo? Não, minhas filhas. Não faz sentido. Por razões biológicas, probabilidades lógicas, estas ideias são como tiros no escuro à procura de matar uma mosca que provavelmente nem sequer está no quarto. É este tipo de ideia. Em resumo, Noemi garante: comigo não há nenhum futuro promissor. Justifica que nos 3 diálogos ela repita várias vezes volta. E Noemi não pode mesmo garantir segurança para as suas noras. E este é o seu desabafo final, no segundo diálogo. A minha amargura é maior que a vossa. Porquê? Ela já é de idade avançada, sente que os seus timings terminaram, já não tem nenhum otimismo, porque perdeu tudo o que tinha. Belém até pode ter pão, mas as necessidades de Noemi vão além do material. Nem só de pão viverá o homem. Resultado: o estado de espírito de Noemi é amargura. Ouvimos bem o poema. E a sua teologia informa que Deus está contra ela. É isso que ela diz: a minha amargura é maior que a vossa, porque a mão de Yahvé estendeu-se contra mim. Afinal, qual é o Deus que permite que tais tragédias aconteçam a uma família que lhe pertence? A leitura de Noemi das circunstâncias leva a uma conclusão de semi-revolta. Não é necessariamente um abandono da fé, mas é um nível elevado de incompreensão e de depressão. Então, diz o texto, choraram ainda mais, a alta voz. Este é, portanto, o contexto de profundo sentimento de sofrimento. Dos piores que pode existir, que é o sofrimento da alma, do interior. E hoje, na interatividade, em conjunto, nós partilhávamos sobre contextos e tentámos colocar-nos na pele das 3 personagens. Chorar com os que choram é a chave para entendermos as personagens de Ruth no capítulo 1.
E amanhã, na Interatividade 2, nós vamos poder refletir sobre estes 3 diálogos em maior profundidade. Reparem, segunda vez Noemi insistiu. Orfa, desta vez, beija a sua sogra como sinal de despedida. Ela ponderou, ficou convencida que ir com Noemi para Belém realmente não faz sentido. Então ela, que pensa que é um risco elevado ir para Belém, volta para Moabe, para um futuro com maiores certezas e segurança. Mas aqui surge no texto, no terceiro e no final do segundo diálogo, a segunda circunstância inesperada que também é promissora. Belém teve pão, mas agora há outra coisa promissora. Ruth, contra toda a ordem natural, decide ficar com Noemi. Volta com Noemi. Ruth escolhe radicalmente o lugar da insegurança. E é um sinal de coragem. A decisão de Ruth ir com Noemi significa, provavelmente, que ela nunca mais vai voltar a casar. Ainda assim, ela escolhe permanecer. O texto refere uma palavra forte. Apegou-se. Ruth apegou-se a Noemi. É exatamente a mesma palavra hebraica usada para descrever em Gênesis o casamento de um homem e de uma mulher. Quando os dois deixam a casa e se unem, se apegam. E neste paralelo de Ruth e Noemi é algo semelhante. Ruth decidiu ir ao encontro de Noemi, que estava em piores condições que ela, e veio para preencher a sua solidão, dando-lhe apoio. Formaram uma íntima comunhão de apoio mútuo, a sogra e a nora. Aqui sai o diploma às sogras. E o importante nesta união do apego é outra vez a palavra chesed, o amor chesed, que vai de encontro à necessidade de cada um, talvez o que nós precisamos para acolher imigrantes. Chesed. Ruth e Noemi tinham todos os requisitos, se vocês repararam, para um conflito. Eram realmente sogra e nora, mas também tinham diferentes idades, diferentes etnias, diferentes religiões, diferente pátria, diferente língua. Tinham tudo para haver briga. Mas tinham algo em comum. Eram as duas viúvas e as duas sofreram tanto que conseguem criar uma empatia uma pela outra. E neste cenário, o amor Chesed quebra todas essas barreiras sociais, cria uma nova base de relacionamento comum, onde cada uma pode contar com a outra. Concluindo, a nossa atitude em contexto de sofrimento é multifacetada. Alguns revoltam-se em ira, outros paralisam na depressão, outros consideram que a única opção é o suicídio, mas há outros, tal como no inspirador modelo de Ruth, que não procuram o isolamento. Há outras pessoas que não procuram o abandono. Estas pessoas, como Ruth, veem a força de se apegar e lembra o ensino de Jesus, chorar com os que choram. O contexto de sofrimento pode ser assim visto como uma oportunidade de unidade. O contexto de sofrimento pode ser visto como a possibilidade de pôr o amor como fundamento que traz atos de cuidado e apoio pelo próximo. Relembramos as palavras de Jesus: amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Fortemente demonstrado na última pessoa que o judeu da altura esperava. Uma moabita estrangeira. Ruth. Inesperado, mas totalmente inspirador. Totalmente necessário para ajudar Noemi, de um estado de amargura depressiva, a caminhar rumo a um futuro mais promissor. E é isto que nós vemos no segundo diálogo. Logo de seguida, nós estaremos a pensar na próxima mensagem, porque Noemi não está convencida. E vai voltar a insistir. E, portanto, nós temos que perguntar, tal como Noemi pergunta, por que razão Ruth escolhe se apegar a Noemi quando tudo diz para ela não fazer?
Vamos ouvir pela boca de Ruth o que ela tem a dizer. Por agora, vamos ouvir pela boca de outra Ruth, que é Ana Ruth Calaim. O que é ser como Ruth? Ser alternativa. E nós compilámos um testemunho e pedi agora para me ajudarem aqui, porque vamos já de seguida fazer esta entrevista. E chamarei então a Ana Ruth e chamarei também a Cláudia Sampaio, uma colaboradora já de alguns anos, para entendermos um pouco mais como é que em Portugal nós podemos ser alternativa para as pessoas que são diferentes de nós.